paz! Sejam todos e todas muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós teremos a lição número 8 da revista Legados da Fé, cujo tema é Davi não tem medo de gigantes. Nós teremos hoje uma lição muito interessante, amados, e os objetivos dela é justamente destacar a necessidade de uma postura de fé diante das batalhas da vida diária. Para isso, então, nós vamos orar, pedir ao Senhor que traga às nossas mentes o entendimento e a clareza da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por podermos estarmos aqui reunidos na escola dominical. É um estudo bíblico, Pai, o qual o Senhor fala conosco através da palavra de Deus. Nós te pedimos que nessa lição sobre o tema de Davi, o Senhor possa falar aos nossos corações, para reconhecermos, Pai, sobre os gigantes que nos amedrontam e também, ó Deus, quais são as forças que o Senhor nos dá para derrotarmos os gigantes da nossa vida. Fala conosco, Pai, e nos ensina, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. Então, nós vamos ler sobre a história do rei Davi, especialmente quando ele derrota o gigante Golias, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, amados irmãos e irmãs, a partir do versículo 24, que nos dá o entendimento sobre a vitória de Davi sobre Golias. Vamos lá. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti somente no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão sobre o alforje e tomou dali uma pedra com uma funda, a qual lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e ele caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça do filisteu. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, cheios de coragem, cheios de alegria na força do Senhor, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor pela palavra de Deus, porque ela é sempre boa, eu sempre digo, perfeita e agradável aos nossos corações. Então, amados irmãos e irmãs, para início de conversa, nós gostaríamos de perguntar a vocês aqui, a toda a igreja,
Quais são os desafios assustadores que nós enfrentamos todos os dias? Quais são aqueles desafios que nos assustam, que nos tiram do sério, que nos amedrontam, que nos causam medo? Vamos pensar sobre eles agora, né? Pode ser muitas vezes aqueles que nos causam medo. Por causa desse medo, nós somos paralisados, que nos causa insegurança, desânimo diante das coisas da vida, que nos causa ansiedade em excesso, nos paralisa diante dos problemas. Esses são desafios assustadores. Cada um de nós conhece a nossa vida e sabe quais são os problemas que nós passamos individualmente. Existem os desafios diários da nossa vida, queridos, que acabam por se transformar nos gigantes diante de nós, nos dando a impressão de que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Nesses momentos, a palavra de Deus, junto com as histórias da Bíblia, como essa história de Davi, que derrotou Golias, o gigante, a luta entre Davi e Golias serve de inspiração e esperança para cada um de nós, para que nós possamos superar as nossas dificuldades. O que então essa história pode nos ensinar? Quais são os elementos envolvidos nessa história que nos dá coragem, que nos faz, assim como fez com o exército, se encher de júbilo, de coragem e partir para cima para derrotar os seus inimigos? Deus quer nos mostrar na lição, na escola dominical, no estudo, como nós podemos então mudar a nossa atitude diante desses inimigos e vencer os gigantes que nos ameaçam todos os dias. Vamos ver. Então, queridos, a Bíblia nos revela que Davi, ainda jovem, ele fora ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. Naquela época, Davi era pastor de ovelhas. Ele lidava com as questões do dia a dia e no meio ali da natureza, lidava com os inimigos das ovelhas. Diz a Bíblia que ele matou leão, matou urso, e tudo na força do seu braço, mas com a proteção e a inspiração de Deus. Nós vemos ali naquele momento, então, da batalha, que o exército de Israel estava travando uma batalha contra os seus inimigos, que eram os filisteus. E havia entre os filisteus um soldado que era um gigante, muito mais forte do que todos os demais. E ele estava armado com espada, com todas as armas que tinham direito um soldado naquela época. Lembrando que ele era um inimigo grande que o soldado não conseguia combater pessoalmente. E por causa disso, ele era ameaçador, uma figura que os ameaçava e que minava a coragem e a confiança do exército de Israel. Conta a Bíblia que durante 40 dias e 40 noites, ele subia todos os dias a provocar o exército de Israel, minando a sua confiança, a sua segurança, para que eles pudessem entrar na batalha e o gigante pudesse derrotá-los. Aterrorizados, os soldados do rei Saul permaneciam paralisados mediante aquela ameaça do gigante e não tinham coragem de enfrentá-lo, deixando o medo, o pavor, a inquietação, a insegurança derrotar todo um povo, todo um exército, mesmo que fosse temporariamente. Até que então, Davi, um jovem, um pequeno jovem, é enviado por seu pai para encontro do exército, dos soldados, para levar alimento para os seus irmãos e também para os demais soldados. E quando Davi se depara com esse enfrentamento, com as ameaças daquele gigante de Golias, que ameaçava os soldados e o povo de Israel. Um pequeno jovem, mas ele era ungido por Deus. Com coragem e ousadia, então, Davi decide enfrentar Golias. Mas, mesmo assim, era com as armas que ele tinha. Davi dispensou as armas do rei, a espada e tudo aquilo que ele poderia usar, porque eram grandes para ele. Provavelmente, se ele fosse lutar com as mesmas armas que o inimigo tinha, ele seria derrotado. Mas ele preferiu usar as armas que ele tinha, que eram as armas que Deus havia dado a ele, com seus dons, com seus talentos, com sua capacidade. Então, com coragem e ousadia, Davi resolveu enfrentar Golias, porque Deus estava com ele.
Com fé, com determinação, com coragem, Davi partiu para o enfrentamento do seu inimigo, daquele gigante que era o ameaçador. Deus, então, usou todos os recursos e, pela fé que Davi tinha, Deus deu a vitória a Davi, derrotando aquele gigante e dissipando assim, amados irmãos e irmãs, o medo, o pavor, o terror que estava ali no meio do exército, transformando aquela situação de opressão que o inimigo lhes causava em alegria, em vitória, em boa nova. Quando o exército se encheu de coragem e a partir dali derrotou completamente, perseguindo e derrotando todos os filisteus, dando a vitória ao povo de Israel. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, nos dar a vitória, quando nós temos ousadia, coragem de enfrentar os nossos inimigos com o poder de Deus e não com o nosso. A realidade da nossa vida, queridos, é bastante semelhante àquela situação ali que o exército do rei Saul vivia diante dos seus inimigos, os filisteus. Os gigantes aparecem na nossa vida todos os dias, às vezes em forma de problemas, às vezes através das pessoas que se opõem de alguma forma aos nossos projetos, à nossa vida. Não que não sejam de fato gigantes, que aparecem, mas por razões diferentes se tornam assim para nós. Nós tornamos os problemas, as circunstâncias e situações em gigantes que nos oprimem todos os dias. São as nossas limitações pessoais e humanas, muitas vezes, que nos fazem ver esses problemas como sendo gigantes. Mas diante de Deus não são gigantes, porque todos os nossos problemas, queridos, são pequenos, são insignificantes diante do poder de Deus. E como é pequeno, nós precisamos crer, mesmo que apareçam grandes para nós, mas precisamos crer que nós podemos derrotar esses gigantes pelo poder de Deus. Crer que Ele é por nós. E se Ele é por nós, nenhum gigante permanece. Todo gigante tomba perante o poder de Deus Criador. Davi decidiu enfrentar Golias, que afrontava o povo. E com isso, amados, não afrontava somente o povo. O gigante afrontava o próprio Deus, que era o povo de Deus, que era afrontado pelo gigante. Logo, Davi foi na força do Senhor e não na força dele. E com essa força ele venceu os seus inimigos. Ele venceu o gigante filisteu por causa da sua fé, do seu zelo pelo nome de Deus e pelo desejo de honrar o nome de Deus através dos seus feitos. Aqui vem uma primeira pergunta para nós, irmãos e irmãs. Será que nós estamos realmente colocando em prática a nossa fé com zelo pelas coisas de Deus, para honrarmos o nome de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida social, com os nossos amigos, na igreja? Vamos pensar, o poder e a vitória vêm de Deus perante os gigantes da nossa vida, mas nós precisamos também honrar ao Senhor com os nossos comportamentos, com a nossa atitude, principalmente com a nossa fé, queridos. Vamos pensar sobre isso. Porque veja que Davi não quis usar a armadura que o rei Saul lhe deu, e nem as suas armas. Porque essas armas não lhe eram próprias. E muitas vezes nós queremos usar as armas do mundo para combater os problemas. Não, queridos, precisamos usar as armas que Deus nos deu. Porque vejam que Davi venceu o gigante com aquelas pedrinhas tiradas do rio, usando a mesma funda, que era aquele estilingue, que ele usava para defender o seu rebanho. Veja quais são os dons e talentos que Deus te deu. Coloque em prática, use os seus dons e talentos. Não deixe que o inimigo mine a sua coragem, a sua ousadia. Tenha coragem, mas com fé perante o nosso Deus Altíssimo. Amém, queridos? A lição nos mostra também, queridos, que quem nos conduz é o próprio Deus. Veja que nesse episódio da história de Davi, quando ele derrota Golias, nós destacamos que muitas vezes Deus nos leva a lugares e também a circunstâncias para honrar o nome do Senhor e para provar a nossa fé. Davi estava ali um pouco por acaso, ele nem sabia da guerra.
O pai, ele estava pastoreando as ovelhas. O pai dele, Jessé, que pediu que ele fosse lá levar alimento para os soldados e também para os seus irmãos e ver se estava tudo bem. E Deus o colocou diante do gigante, porque ele sabia que Davi tinha as qualificações para poder combater aquele gigante. Da mesma forma, Deus nos deu também qualificações, que são os dons e talentos que nós recebemos, os quais nós precisamos colocar em prática através da nossa fé. Davi não foi um campo de batalha para lutar, mas para ajudar, assistir seus irmãos e seu pai. No entanto, ele viu a oportunidade de honrar o nome do Senhor e defender o seu povo. Então, ele se ofereceu para o confronto. Você, meu amado, minha amada, está se oferecendo para o confronto, para combater aqueles inimigos que oprimem o seu irmão, a você, a sua família? Coloque-se na presença de Deus. Deus vai te qualificar e te dar as armas, assim como Davi, para vencer o inimigo, que é o poder de Deus que vence através de você. Como homens e mulheres de Deus, amados, nós precisamos de atenção aos detalhes e às circunstâncias da vida. Por muitas vezes, a oportunidade que nós temos está encoberta e só se revela a partir da obediência ao nosso Pai. A palavra de Deus é clara que nós devemos obedecer ao Senhor e seguir os seus mandamentos, porque a vitória pertence a Ele, e só Ele, pelo poder de Deus, todas as circunstâncias, todos os gigantes tombam, e o nosso medo, a insegurança e a angústia cai por terra, em nome do Senhor Jesus, que detém todo o poder, toda a honra e toda a glória sobre todo o tempo. Amém? Nós precisamos também ter coragem. Davi nos mostra que ele não criticou o exército e nem o rei Saul pela falta de coragem. Eles estavam amedrontados, oprimidos pelo inimigo. Conta que durante os 40 dias que Golias os ameaçava, eles estavam retirados, presos, sem coragem, tremendo de medo. Davi viu a afronta e foi à luta. Às vezes, meus amados, nós estamos reclamando de que as coisas não vão bem, muitas vezes que ninguém faz nada, mas temos um gigante espiritual por trás dessas coisas. Nós precisamos vencê-lo. Ele está minando tudo, né? Tirando o nosso ânimo. Em vez, então, de criticarmos, nós devemos fazer como fez o rei Davi. E foi por isso que ele foi rei. Nos colocar nas mãos do Senhor para que Deus nos dê a vitória. E a vitória que vem através do reino de Deus. Davi, queridos, nessa época, era parte do povo também. Ele era uma pessoa que fazia parte do povo, assim como eu, como você. Só que ele não esperou a solução que vinha do rei, mas ofereceu-se para lutar por ele e pelo povo em nome do Senhor. Coloque-se diante do Senhor, ofereça para lutar pelo povo em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar e fazer de você um vitorioso perante os inimigos e as circunstâncias que nos afrontam. Deus também, queridos, nos dá as estratégias e as respostas que nós precisamos para lutar no nosso dia a dia. Em nossa história com Deus, há respostas e também há estratégias que nos conduzem à vitória. Veja que em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 5, ele nos diz que a experiência com Deus nos conduz à esperança, que confunde e que não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Amém? O agir de Deus, então, nas pequenas batalhas do nosso dia a dia, nas esperanças, aquelas que nós já temos tantas vitórias, esse agir de Deus no dia a dia nos inspira para batalhas maiores em nossa vida. Quando o gigante, amados, aparece em nossas vidas, nós precisamos olhar para frente, ver os livramentos que Deus já nos deu no passado, através das nossas pequenas batalhas, ver as lições que Deus já nos deu, nos inspirarmos pela palavra de Deus. Assim, nós enfrentaremos o que hoje está diante de nós. Enfrentaremos tudo isso que hoje oprime, com a esperança e que não confunde os nossos corações e mentes. Mas nós teremos que parar para olhar somente o problema.
Nós precisamos nos inspirar, queridos, nas nossas experiências e na palavra de Deus. Mas parar de reclamar, não ficar olhando só o problema. Ver que há um Deus grandioso e maravilhoso que nos alimenta e nos dá estratégias para seguirmos em frente. Apesar, muitas vezes, das circunstâncias. Porque a vitória é Deus quem nos dá. Amém, queridos? Também nós podemos observar que Deus nos dá habilidade. Deus nos dá habilidade para enfrentar os desafios da nossa vida, que vão surgindo todos os dias. Vejam que o apoio e a solidariedade de outras pessoas também, queridos, são importantes. O apoio e a ajuda pastoral dos irmãos, dos líderes, especialmente em se tratando de uma família da fé, porque nós somos corpo de Cristo como igreja, e para tal nós devemos estar juntos em comunhão, na alegria da comunhão do Espírito, porque é a partir desse corpo que Deus nos supre através dos nossos relacionamentos e comunhão. Mas nós não devemos usar isso como arma e como soluções alheias para os nossos problemas. Nós devemos buscar a presença do Senhor, irmos à luta com ousadia, com coragem, e não deixar o inimigo que nos ameaça nos derrotar, seja em qualquer área da nossa vida, seja na área do relacionamento do casal, seja na área familiar, seja na área financeira, de relacionamentos de trabalho. Deus é do nosso lado, querido. Se Ele é do nosso lado, vamos deixar de lado os inimigos que já foram vencidos por Ele. E vamos usar as armas celestiais e espirituais que Deus nos deu para obtermos a vitória do Senhor. O Provérbios, capítulo 11, versículo 14, traz para nós que é na multidão de conselhos há sabedoria e segurança. Mas nós precisamos confiar na sabedoria que vem de Deus e usar o que Ele tem colocado em nossas mãos, para que, à semelhança de Davi, nós possamos obter a vitória que Deus tem para cada um de nós. Você crê, meu irmão? Eu creio. Vá à luta. Coloque em prática os seus dons e talentos. Busque a presença de Deus. Busque a revelação do Senhor, porque Ele vai te dar a estratégia, a habilidade, a sabedoria para vencer os inimigos espirituais que muitas vezes ameaçam a sua vida todos os dias. Vá em frente. Deus quer te dar essa força. Deus está aí para nos ajudar, meus irmãos. Precisamos ter fé e segurança na presença de Deus, apesar das circunstâncias às vezes, para que nós sigamos firmes, assentados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Chegando à nossa conclusão da lição de hoje, amados, que trata do tema da vitória de Davi, do jovem Davi sobre o gigante Golias, nós podemos entender que a história de Davi não é somente sobre a derrota de Golias, o gigante, mas se ao lermos com atenção toda a história de Davi, nós vamos ver que ele foi uma pessoa falha, humana, assim como cada um de nós. A diferença é que, quando nós vemos todo o registro da vida de Davi, nós percebemos que ele foi um homem de fé, um homem de ousadia, um homem do coração de Deus, sincero para com Deus, um homem do coração ensinável. A palavra de Deus diz que ele foi o rei do coração de Deus. Então, amados, isto é o que o Senhor espera de nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. Que nós tenhamos um coração ensinável, um coração de Deus. Que nós possamos nos inspirar na obediência, assim como Davi obedecia ao Senhor, na sua proatividade, especialmente na fé, na segurança que Davi tinha em Deus. Precisamos ter também essa segurança em Deus, porque Ele é o nosso Pai Celestial Criador. Só Ele nos ajudará a vencer os problemas e os desafios que nos sobrevêm a cada dia. Nós precisamos entender, amados, que nós somos humanos, limitados como recursos e pessoas, mas que Deus tem os elementos para nos dar a vitória. Os nossos problemas para Deus não significam nada, eles são insignificantes. Para nós são grandes, muitas vezes são gigantes, mas para Deus nada representam, porque Deus é todo-poderoso, onipresente e onisciente. Deus sabe de todas as coisas e está do nosso lado. Deus é aquele que deu a sua vida para nos salvar do pecado. E por isso, o Senhor nos amou mais, muito mais. Quão grande, queridos, é o amor de Deus.
Os nossos problemas são insignificantes para Deus, são pequenos. Mas o amor de Deus é imenso por cada um de nós. E é esse amor que quer nos resgatar, nos livrar do mal. Nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele nos dê a vitória, assim como deu vitória a Davi e livrou todo o povo de Deus da mão dos seus inimigos. Vamos pensar, quais são os gigantes que você precisa enfrentar hoje na sua vida? E quais são as armas que Deus colocou na sua mão? Pense sobre. E como igreja, como comunidade, como discipulado, nós temos demonstrado a coragem de Davi, que Davi demonstrou, para enfrentar as afrontas que têm sido colocadas diante de nós. Essa arma poderosa, queridos, que nós temos é o Evangelho, a palavra de Deus, a boa nova, Cristo que veio para nos salvar e derrotar os inimigos que querem nos destruir. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor, que nós temos a presença de Deus em nós para nos salvar e nos libertar de todo pecado, de todo inimigo. Nós esperamos, queridos, que essa lição tenha trazido momentos importantes para a sua vida e que a revelação da palavra de Deus possa ir fazendo diferença todos os dias, um pouco a cada dia, até que você se fortaleça o suficiente para vencer todas as batalhas da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós agradecemos mais uma vez pela sua presença nesta manhã e esperamos compartilhar e ver você no nosso culto hoje, logo mais às 18 horas, pelo YouTube. Nós teremos um momento de celebração ao Senhor para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus Altíssimo, aquele que nos dá a vitória apesar das circunstâncias, apesar dos gigantes ameaçadores, é Deus que nos dá a vitória. Vamos procurá-lo, vamos estar na presença dele. Amém, queridos? Aleluia, glórias a Deus. Um bom domingo, que Deus esteja te abençoando e te guardando. Até mais tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?